Bem-vindos à Rádio Céu. Hoje estou aqui com a Clara Nicolato, mestrando em Psicologia pela PUC Minas, psicanalista, psicóloga clínica e parceira do podcast. Está todo dia aqui com a gente, né, Clara? Sim, e aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para discutir mais um tema, pertinente à psicologia. E com o Lucas Albertoni, psicólogo clínico, professor, palestrante, mentor. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, obrigado de novo pelo convite. Vamos lá, bora discutir mais psicologia. E hoje o nosso tema é um tema que acredito é uma dor de muitos psicólogos, que é exatamente como começar na clínica. Eu lembro na minha época de faculdade que a gente era muito desencorajado por muitos professores, outros psicólogos mais experientes. Falavam, não dá para viver de clínica, é muito difícil, né, o mercado não é mais o mesmo. E muita gente ficava se perguntando, mas eu quero viver de clínica, eu quero ser psicólogo clínico, como que eu começo na clínica? E aí, mentor? Lucas, que é mentor de carreira de psicólogos clínicos, né? Ele ajuda psicólogos a desenvolverem sua carreira clínica. O que você pensa disso? Complicado, hein? Complicado esse negócio de não dar para fazer clínica. Essa realidade que você está falando que era uma realidade do passado, ela ainda existe. E eu sei de muitos colegas que falam que realmente a vida clínica, eles ainda afirmam que a vida clínica não é possível. Não é possível sobreviver de clínica, que a gente precisa de atividades paralelas. Inclusive, é algo muito importante que eu tenho visto algumas outras pessoas que estão envolvidas com mentoria também, alguns psicólogos que estão envolvidos, e que essas mentorias elas são muito baseadas nisso, na tentativa de fortalecer outros projetos do psicólogo, como se essa fosse a única possibilidade de sobreviver de clínica, você ser clínico e ter outros projetos. Eu acho que é muito saudável se o psicólogo tiver interesse em ter outros projetos, mas eu acho que é muito possível viver de clínica sim. Uma coisa que muita gente se pergunta, né, é como começa na clínica. Eu acho que esse que a gente quer trazer aqui hoje, né, talvez ajudar um pouco as pessoas que estão ouvindo, que têm interesse em serem psicólogos clínicos e que não têm esse acesso a algumas informações, algumas dicas talvez, né, sobre como começar na clínica. Hoje a gente quer passar alguns passos para quem quer começar a atuar nessa área da psicologia, né? E eu fiquei me perguntando, do que um psicólogo precisa para começar? Eu tenho visto recentemente que alguns psicólogos eles já começaram a se preocupar com questões que são importantes e que normalmente a gente não tem contato. Mas a grande verdade é que a maioria dos psicólogos não sabe por onde começar, porque para a gente conseguir estruturar uma carreira, montar uma carreira sólida na clínica, a gente precisa transitar por tipos de conhecimento que não são apresentados para a gente na universidade. Então a primeira coisa é a gente começar a se perguntar sobre coisas que são diferentes das perguntas tradicionais que a gente se faz. Como, por exemplo, onde que eu vou atender, né? E qual abordagem que eu vou usar, como é que eu vou receber a pessoa que está chegando aqui. A gente tem que se preocupar com coisas que antecipam esse momento. Como, por exemplo, como é que eu vou conquistar as pessoas que vão chegar aqui, né? Ou, por exemplo, como é que eu vou montar um modelo que seja um modelo de mais baixo custo para eu conseguir começar tranquilo e, a partir disso, estruturar de uma outra maneira para que eu consiga dar novos passos. Então, assim, são preocupações que normalmente a gente não tem e a gente não teve preparação para isso. É preciso pensar em explorar novas áreas, novos campos do conhecimento. É uma dor muito forte mesmo, né? Esse início, como fazer, né? Por onde começar. Eu acho que acaba que muitas pessoas vão indo no fluxo, assim, não para pensar. Quando eu estava para formar, eu já comecei a procurar, né, a mentoria e me ajudou muito a refletir sobre essas questões e tentar fazer as escolhas aí, pensando no que seria melhor, ou que poderia facilitar esse início, ou possibilitar o início. Tem um conceito que eu gosto de trabalhar muito, que é o conceito de pré-clínica, porque eu acredito que os psicólogos eles precisam de planejamento. E, na verdade, a gente foi treinado para ser executor, mas é preciso que a gente pense em algumas coisas e a gente aprenda um pouco mais a ser planejador. A gente precisa de fazer planejamento porque a gente precisa entender e desenvolver aspectos que vão favorecer as pessoas de chegarem até a gente. A gente precisa de desenvolver aspectos que vão possibilitar a estruturação uma estruturação mais assertiva do trabalho clínico. Então, uma questão inicial que todo mundo pergunta sempre é a localização. Eu sempre falo que o início da vida de um profissional ele tem que ser baseado em algumas prerrogativas, em alguns desejos que esse profissional tem. Na verdade, o início ele tem que ser facilitado para o profissional. Então, sobre a localização, né? Acho que a primeira coisa que é muito básica é que se a gente está empreendendo, a gente tem o privilégio de poder escolher onde a gente vai trabalhar. Então, eu acredito que o psicólogo, por exemplo, ele deve escolher um local que seja acessível para ele. Seja perto, ou seja de preferência.
né? Porque se ele não está em regime seletício, ele tem que se adequar ao local, à localização, ao regime da empresa, ele pode escolher um lugar que seja mais fácil para ele. Também acho que na escolha dessa localização, um psicólogo deve escolher um local que seja possível para as pessoas chegarem. Porque existem bons bairros e bairros legais da gente atender, locais legais, mas que favorecem um acesso específico a pessoas específicas. E uma vez que esse psicólogo não tem uma carreira estruturada ou não tem um nicho específico de trabalho, ele deve estar num local onde as pessoas conseguem chegar até ele de uma forma mais fácil. Eu abri meu consultório numa região que fosse próxima para mim, eu me preocupei mais com isso e que fosse facilitar, né, meu deslocamento, mas foi uma região muito específica e eu realmente tive uma dificuldade inicial de me estabelecer na região, né, das pessoas me conhecerem, e percebi que muitas pessoas às vezes queriam consultar comigo, mas achavam onde eu atendia uma região longe para eles. Então realmente tem essas questões aí, foram atravessando e dificultou um pouco o início de uma certa forma. Eu, por exemplo, estou localizado na região do Prado, mas eu não moro no Prado, né? Eu escolhi o Prado porque ele favorece um acesso mais tranquilo para as pessoas, vindo da Contorno, vindo da Amazonas, Augusto de Lima. O local onde eu estou situado foi escolhido para... eu tentei escolher esse local para que as pessoas pudessem ter maior acesso. Então, acho que essa é realmente uma preocupação. Isso não é imprescindível. Acho que, como a Clara está comentando, existem pessoas que estão atendendo a um local em um local específico e a um público específico. E o profissional pode se estruturar nesse local. Agora, é claro que a gente está falando de alguns passos iniciais que vão nortear uma parte dessa escolha. Acho que você comentou, né, Clara, assim, que no seu caso você fez a escolha por uma questão de localização mais perto de onde você está morando, né? Sim. E isso realmente é algo que é necessário, porque pensa bem, gente, assim, você vai ao trabalho todos os dias, você vai ter uma rotina em cima disso. Eu me lembro do tempo que eu dava aulas no UniBH e quando eu ia mais próximo ao horário que era a minha aula, eu gastava cerca de 1h20, 1h30 para chegar até lá. Então, embora fosse um trabalho excepcional, o meu período no UniBH foi incrível para mim, eu tinha uma certa resistência de sair da minha casa e trabalhar, porque era um período penoso, estar dentro do meu carro dirigindo para gastar 1h20 chegar até o meu trabalho. Então, acho que isso é, de fato, algo a ser considerado. Tempo, né? O tempo é precioso, então... Eu, particularmente, quando eu comecei também, eu escolhi um bairro mais acessível. Eu comecei no Prado também, igual o Lucas está estabelecido no Prado, né? Por questão da localização. Acho que é um bairro de fácil acesso, né, para quem tem interesse em fazer psicoterapia comigo. E é um bairro relativamente próximo também de onde eu moro, então o transporte fica menos penoso, né? Acho que isso que o Lucas falou, acho que é muito importante, que é se preocupar também com a sua qualidade no seu trabalho, né? A gente tem que cuidar da gente também, pra gente ter uma qualidade no trabalho, pra gente poder oferecer um trabalho de qualidade. Agora, uma coisa muito interessante disso, Gustavo, é o seguinte, é porque isso é algo que eu falo também, assim, eu gosto de falar na mentoria, eu acho que o interesse maior de qualquer profissional é ser um profissional referência de uma maneira que ele se torna uma personalidade agiográfica. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na medida que você constrói uma carreira sólida, as pessoas passam a te escolher não apenas por localização, mas passam a te escolher por quem você é. Então, põe fulano independente onde ele estiver. Eu tenho certeza disso, não sei vocês em relação a quem vocês vão. Sim. Né? Mas eu, em relação à pessoa que eu visito quando eu preciso de terapia, quando eu preciso de uma ajuda, eu vou onde ela estiver. Né? Eu não estou preocupado se ela vai estar do meu lado ou se ela vai estar lá na frente. Comigo é assim também. Então, assim, eu acho que essa é uma forma da gente pensar em traçar e construir uma carreira baseado num futuro onde a gente possa ser profissionais reconhecidos. Eu acho que um profissional reconhecido, ele começa a se tornar agiográfico. Então é muito interessante a gente ressaltar isso, Gustavo, porque a gente está falando de passos iniciais para alguém que está começando, e é importante dar passos iniciais pensando em circunstâncias presentes no agora. Então, um psicólogo que está começando, ele precisa dar acesso a todo mundo, mas é preciso também pensar no futuro, porque a construção de uma carreira, ela envolve um planejamento e uma projeção de onde você quer chegar. E eu acho que a projeção mais importante é ser um profissional sólido e bem reconhecido, de maneira que você possa se tornar também agiográfico. Eu acredito que se tornar agiográfico seja o sonho, né, dos psicólogos clínicos, de um modo geral. Imagina você estar em qualquer lugar, um lugar onde você gosta de estar, e o seu cliente, ele não se importa, né, com o lugar. Ele
É um lugar que ele consegue chegar e ele vai, porque ele quer estar com você e não quer estar com outra pessoa, né? Isso. Eu acho isso muito, muito importante, assim, a gente pensar nisso. Agora eu também fico pensando em quem está me ouvindo, falar disso, ouvindo o Lucas falar sobre a experiência dele, sobre essas estratégias até, né, de formação de uma carreira sólida. A Clara contou das dificuldades que ela passou também no início. Eu fico pensando que as pessoas estão ouvindo a gente falando, pô, mas eu não tenho dinheiro para ter um lugar para atender. Acabei de me formar, não tenho renda. Como que eu faço para ter um lugar para atender? Eu vou ter que me submeter a ir para uma clínica social, onde muitas vezes eu atendo, mas eu não recebo tanto. E se eu não recebo, eu também não vou conseguir investir na minha formação de carreira. Como é que é isso para vocês? Um problema grave que os psicólogos vivem é que os psicólogos não fazem esse dimensionamento de risco, esse dimensionamento financeiro, e os psicólogos têm um péssimo hábito de não entender o poder do investimento. Então é claro, se a pessoa está começando, ela vai precisar de fazer um investimento. Se a pessoa não tiver renda nenhuma, é claro que ela vai precisar de recorrer a alguém para essa ajuda, porque, por exemplo, para você ter um espaço para atender, você vai precisar de um investimento inicial. Agora, você tem que dimensionar isso. A principal dica que eu dou para quem está começando, e que eu acho que é uma coisa muito tangível para a gente, que felizmente a nossa prática comporta, porque em certas profissões, em outras profissões, a gente vê que os profissionais não têm essa possibilidade, é a sublocação. A sublocação é algo muito tangível, muito possível, porque você pode pagar de acordo com o número de clientes que você tem. Você não precisa de ter responsabilidades e despesas que um local vai te gerar, porque uma outra pessoa já tem essas despesas e você paga proporcional àqueles atendimentos que você está fazendo. Então, começando de uma forma lean, Lean é o nome de uma metodologia empreendedora, que é uma metodologia muito usada hoje, onde você coloca a coisa funcionando na praça com o mínimo de recursos possíveis, com o mais baixo custo, para você ter um investimento mais baixo e um retorno maior, seria começando com sublocação. Tá, Gustavo? Eu defendo muito esse ponto da sublocação. Acho que é um ponto interessante para começar. Em relação à clínica social, eu acho o seguinte: tudo que o psicólogo faz para estruturar a sua carreira e para conseguir aumentar a sua reputação e a sua autoridade, quando eu falo autoridade é um conceito de empreendedor, viu gente? Isso quer dizer uma pessoa que tem uma reputação forte, um especialista naquilo que faz. Então, para você aumentar a sua reputação e a sua autoridade, você precisa de disposição. Quando você está na clínica social, se você está fazendo uma clientela, se você está exposto e a clínica social ela contribui para a sua exposição, isso pode ser que seja benéfico. Agora, uma realidade muito interessante é que eu vejo profissionais hoje muito aprisionados no funcionamento de clínica social. Por quê? Porque ele começou a fazer clínica social, aqueles clientes que ele atende na clínica social, eles começam a se multiplicar, um começa a indicar para o outro. E então, por essa exposição a um tipo de segmento muito específico de público, faz com que o psicólogo ele não consiga depois se estruturar e se posicionar num lugar que ele queria, que é cobrando um preço de sessão que possa ser justo em relação ao trabalho dele e à formação qualificada que ele tem. Então, eu particularmente, não sei se os ouvintes aí, você que está me ouvindo, vai achar que essa é uma situação positiva ou não sei se você vai estranhar o que eu tenho para te dizer, mas eu não defendo um trabalho integral do psicólogo com clínica social depois de formado. Eu defendo que a clínica social ela deve ser uma cota na sua agenda e não um período integral. Eu defendo que você vá ao seu consultório e cobre um valor digno da sua sessão, porque você merece, porque você é autorizado a fazer isso e porque só praticando esse tipo de posicionamento que você vai construir uma clínica que seja rentável e que vai fazer com que você consiga se sustentar. Também continuar investindo na própria formação. Exato, com certeza. É muito importante, fundamental. E eu penso muito, eu lembro que meu analista falava da clínica do ovo, porque querendo ou não, às vezes você atende em outras clínicas, você não é seu nome ali também, né? Você está, de uma certa forma, atrás de uma instituição, atrás... do nome de uma outra pessoa, né? E acaba que, em visão empreendedora, isso limita, eu penso, né? De você inserir o seu nome no mercado, que é o que está em jogo, de uma certa forma. E eu mesmo que comecei também a paralela à clínica, atendendo numa ONG, assim, foi muito bacana a experiência e tudo mais, mas realmente não é uma coisa que agrega no sentido de gerar propriedade para mim, enquanto psicóloga, para minha clínica. Um posicionamento, porque eu tô lá no ciclo da ONG, então é diferente, é outro funcionamento mesmo. Eu falo que a prática da clínica social ela é uma prática saudável porque você está exercitando, né, e você está contribuindo com outras pessoas, você está ajudando pessoas desfavorecidas, e isso é um ato muito nobre.
Sim. Acontece que se você fica refém disso, você não está ajudando a si mesmo. E você está perdendo a chance de conseguir se estruturar e se sustentar. O que é, na verdade, um problema muito comum entre os psicólogos e uma queixa da maioria deles. E esse problema da psicologia estar desvalorizada, do psicólogo não conseguir sustentar a profissão, é pura culpa e responsabilidade dos psicólogos. Ô Lucas, ouvi você dizer sobre esse sistema de cotas sociais na clínica. Você pode explicar um pouco mais como é que funciona isso? Então, Gustavo, a ideia da cota é o seguinte. A ideia da cota significa você cuidar de você e do seu negócio antes. E assim que você consegue cuidar de você e do seu negócio, você cuida do outro. É a mesma lógica da máscara de oxigênio no avião. Não tem como você ajudar ninguém se você não está respirando o seu próprio oxigênio. Então é preciso você cuidar de aspectos básicos do seu negócio, da sua clínica. Aí vocês me perdoem a palavra negócio, né? Para alguns pode ser uma heresia, mas eu acho que é uma palavra que a gente tem que acostumar, porque o nosso modelo de negócios é um negócio, é um empreendimento. Então, isso significa que você vai atender algumas pessoas no valor justo de um psicólogo, de uma clínica que vai contribuir para a estruturação, pagamento das suas despesas, você vai cobrar um valor de mercado e aí quando você for atingindo certas metas e certos patamares, você abre exceção para atender pessoas desfavorecidas e para pessoas que não têm a possibilidade de pagar o seu valor. Então, por exemplo, na mentoria eu falo o seguinte: estabeleça uma meta, 5 clientes ou pacientes. Quando você tiver 5, você abre uma cota social. Ou seja, você já vai estar com 5 pessoas que te sustentam, que pagam as suas despesas. No momento que você tiver 5, você pratica esse ato nobre de ajudar alguém que não pode pagar o seu valor. Aí você estabelece uma nova meta. Mais 5. Quando você tiver 10 pessoas, que são 10 pessoas que pagam o seu valor, um valor de mercado, e então você está progredindo na sua carreira, você está se estruturando melhor, a partir dos seus 10 primeiros você pode abrir uma segunda cota. E assim, esse é claro que é um número arbitrário, aleatório, quem quiser abrir uma cota a cada 3 clientes particulares, é um número muito específico, muito próprio, né? Cada um vai escolher esse número, mas dessa forma você vai estar demonstrando para si mesmo que você está importando com o trabalho que você faz. E você vai estar caminhando para estruturar melhor o seu negócio. Eu achei muito interessante essa visão, porque assim você se ajuda e se ajudando você tem condição de ajudar mais pessoas, né? Eu acho que é um pouco o que a Clara falou, né? De você ter condição de reinvestir em você mesmo enquanto profissional, né? Acho que é disso que a gente está falando aqui agora. Eu acho que sim, e como exemplo vocês dois, né? São pessoas muito antenadas e muito investidas na própria carreira. Eu acho que nós estamos falando aqui de um aspecto que é empreender a carreira, mas é claro que isso aqui não serve de nada se você não tiver profissão, se você não for um profissional qualificado. A observação da Clara não é nem no âmbito da pertinência, é obrigatória, de que o profissional ele tem que ser qualificado, ele tem que estar em contínua formação e aperfeiçoamento, ele tem que estar investido. Só que assim, o que a gente percebe é que mesmo um profissional super qualificado às vezes tem dificuldades, e aí nós estamos conversando nesse âmbito aqui, né? De empreender para que esse profissional qualificado ele tenha a devida retribuição do mercado por quem ele é, né? E consiga estruturar uma carreira sólida. Eu tô vendo assim, a gente tá falando dessa pré-clínica, né? É um termo que o Lucas usou lá no início. Tá me parecendo que o que a gente tá falando é mais ou menos assim, a gente tem que mudar um pouco a nossa maneira de ver a nossa profissão pra gente conseguir progredir dentro dessa própria profissão, né? Não é nem o fazer clínico que tem que se alterar, a gente tá falando exatamente de como que nós psicólogos, vemos a nossa profissão como um trabalho, né? Parece que às vezes a gente desvincula o nosso fazer de um serviço que a gente presta, né? Perfeito. Então, assim, eu lembro um dia que uma pessoa me viu saindo do Carler, né? Que é o prédio onde o Lucas trabalha como mentor também, que no Espaço Lucas Albertoni, que inclusive nós estamos gravando esse podcast, tomando mais um café com o Lucas. E a pessoa me você é vendedor? E assim, eu titubeei para responder, porque na minha cabeça eu falei, pô, mas eu vendo alguma coisa. Sim. Eu posso não sair vendendo produtinhos, assim, né? Mas eu vendo um serviço, então eu tenho que me atentar também ao meu papel de vender um serviço que eu presto, né? Eu recebo para prestar esse serviço. Não é caridade, né? Eu acho que o nosso trabalho, o grosso do nosso trabalho não é um fazer simplesmente por ajudar. A gente gosta de ajudar, mas a gente também quer receber por isso. E eu acho que a clínica social, aí sim, aí é um fazer de coração, é um fazer por ajudar, porque eu tenho condições de ajudar alguém. Sim. Né? Eu já cuidei de mim, eu já me ajudei, então eu consigo ajudar alguém. Porque se eu estou passando dificuldade financeira, dificuldade de reter clientes, de captar clientes, como que eu vou me propor fazer uma clínica social para ajudar alguém se eu não consigo estar bem comigo mesmo
com o meu trabalho, né? Escutando você falar, né, veio várias vezes a palavra profissão, porque de fato é uma profissão e a gente vai ser o nosso trabalho do dia a dia, a gente tem que viver disso, porque senão também, né, não tem como, fica inviável. E por mais que, né, é um pouco polêmico de uma certa forma, tá falando disso, porque tem toda a questão, né, do manejo clínico, aquela coisa do caso a caso, mas assim, não deixa de ser uma profissão que a gente tem que pensar no financeiro, no mercado. E até pensar, né? Você é psicólogo, você quer atender as pessoas e ajudar elas, né, de alguma forma, ser útil para elas e receber por isso. Mas como você vai exercer se as pessoas não chegam até você, né? Então, tem alguma coisa aí por fora que tem que estar acontecendo, né? Dessa pré-clínica, né? Então, também, como é que você vai trabalhar? Não tem como. Eu até acho que alguns outros profissionais que possam estar escutando a gente falar aqui, possam até achar que a gente está numa conversa muito atrasada, assim, com relação a entender a nossa própria profissão, né? Porque, pô, isso não é uma coisa meio óbvia quando a gente fala assim, você está ajudando alguém porque é um serviço que você presta e você recebe por isso. Eu fico pensando que às vezes as pessoas podem achar, pô, mas que mundo que os psicólogos estão vivendo, né? E a gente defende um diferencial da nossa profissão, né? Não, mas esse é o espaço que a psicologia tem que se apropriar. Mas exatamente, eu acho que é fazer essa separação, né? O nosso diferencial, ele é um diferencial quando nós estamos atuando dentro do nosso espaço clínico, né? Que é o que a gente está falando aqui. Ou que seja nas organizações, eu acho que aí sim a gente vai levar uma visão diferente, levar um olhar mais apurado sobre a pessoa. Mas eu acho que quando a gente olha a pré-clínica, né, o negócio em si, eu acho que aí sim nós temos que quebrar um pouco, né, esse paradigma de achar que a psicologia não pode ir além da caverna do Batman, né, que é ficar escondido esperando o cliente chegar. Eu me lembro quando eu participava de alguns grupos de psicologia no WhatsApp, certa vez começaram a comentar sobre estratégias de marketing no grupo onde tinham só psicólogos. Aí teve uma psicóloga que ficou louca no grupo, falou, mas vocês estão falando de marketing, isso não é possível, não sei o quê. Então, assim, parece que é uma heresia, né? A palavra que o Lucas usou, falar de negócios na psicologia, como se falar de negócio fosse afetar o nosso trabalho dentro do nosso consultório. Eu acho que existe uma certa incongruência nisso, né? Acho que são dois pontos diferentes. Nós podemos ser psicólogos que defendem causas em que nós julgamos importantes, temos um olhar apurado, um olhar diferente, mas se a gente não consegue desenvolver uma carreira, como que a gente vai ter esse olhar apurado? A gente não vai ter o espaço, né, para ter esse olhar apurado dentro do nosso consultório. Acho que é um pouco disso que a gente está chegando à conclusão aqui, né? Sim, olha só. Você falou da palavra marketing, que o pessoal estranha pra caramba, né? Me parece que há uma associação indireta do marketing à mentira. A pessoa que está falando algo para se promover ou que está gerando ações para a promoção do seu trabalho, ela está fazendo algo mentiroso. Talvez como isso até associado... se estivesse induzindo ou manipulando. Isso, e que talvez esteja associado a visões antigas do marketing mesmo, né? Existem várias etapas do próprio marketing. O marketing também foi se desenvolvendo. Não sei se vocês ouviram falar, existem conceitos de marketing 2.0, 3.0, 4.0, né? São formas diferentes de você entender também que a sociedade está mudando e ela tem outras necessidades. Mas o ponto é esse, o marketing ele não está associado à mentira. É possível você fazer uma promoção do seu trabalho pensando na verdade. Agora, é o seguinte, uma coisa que eu acho que é uma provocação, falando desse conceito que eu acho que eu inventei isso, né, sei lá, esse conceito de pré-clínica, é que o psicólogo ele tem uma visão muito utópica da clínica em relação à hora clínica. Aí você pensa, pô, quanto o profissional cobra? Ele cobra 100, ele cobra 200, ele cobra 400. Quer dizer, puxa, essa pessoa tem um salário muito bom, essa pessoa tem um salário muito legal. E realmente, a hora clínica é uma hora muito bem remunerada. O que acontece é que, na verdade, esse tipo de pensamento, ele é um pensamento muito falacioso, ele é complicado, ele é complexo, porque, principalmente para quem está começando, mas eu acho que isso é um exercício contínuo, a clínica ela exige um tempo de trabalho nessa pré-clínica, que são ações que você faz para se colocar em exposição para que as pessoas possam chegar até você. Por exemplo, a Clara tem várias atividades e ela está envolvida em várias atividades para poder colocar, né, assim, eu estou acompanhando a carreira dela, está se posicionando como uma psicóloga, como uma profissional que tem algo a oferecer para as pessoas. Está no mestrado, está estudando, isso é uma ação que qualifica como técnica, que a qualifica como técnica ou futuramente como professora talvez, mas dentro do consultório, porque ela está
com novos conhecimentos, essa parte que ela oferece para as pessoas que ela atende. Mas ela também tem um Instagram dela, onde ela tem que fazer... Eu não sei se você pode falar um pouco pra gente, claro, talvez, assim, do ponto do Instagram, do que você precisa fazer. Você tem uma página também, você tem, há pouco tempo fiquei sabendo aí de uma parceria que você tem também com um grupo de pessoas. Quer dizer, são atividades todas que estão para além do serviço técnico especializado que você faz na clínica. É uma forma de mostrar, né? Ô, gente, tô aqui, eu existo, eu sou uma profissional, sou uma psicóloga, né? No meu Instagram eu posto reflexões toda semana, que o objetivo é de promover uma conscientização da saúde mental, é mostrar para as pessoas, né, um pouco dessa área, assim, e também para mostrar que eu tô ali, que eu tô estudando, que eu tô buscando conhecimento e que eu quero passar isso para as pessoas. Também criei um site, eu mesma que criei, porque eu também gosto muito dessas coisas de design e tal, e eu criei um site para poder escrever quem que eu sou, como que é o meu trabalho. Então, é uma forma de tentar me inserir no mercado mesmo. E tem a questão da parceria, né? Como eu falei, eu iniciei numa região mais isolada. Então, para eu conseguir me inserir na própria região do meu consultório, eu procurei lugares para fazer parceria, cheguei em escolas e tudo mais, mas consegui efetivar uma parceria com um grupo de corrida do bairro que eu atendo. Então, são formas de a gente tentar se inserir mesmo no mercado, eu penso assim, né? E não é um marketing no sentido assim, eu tô tentando vender aqui alguma coisa já para as pessoas na internet, não é isso. É mais no sentido assim de as pessoas me conhecerem, saberem quem eu sou e saber qual que é o meu trabalho, o que eu faço. E ninguém te pagou para você o tempo que você gastou fazendo a página, elaborando a sua parceria, que eu sei que não foi qualquer parceria, né? Que foi difícil. O conteúdo que você coloca na internet, ninguém te paga isso, né? Não. Então, é isso que eu tô dizendo, assim, que eu acho que é um exemplo bom, assim, Gustavo, por isso que eu falei pra Clara, né, eu dei essa chamada, assim, pra Clara contar um pouco pra gente disso, que eu sei que ela tem essas tarefas dela aí também, como você também tem, né, você tá aqui fazendo o seu esforço de estruturar um projeto de podcasts, que tem uma proposta maravilhosa de engrandecimento da profissão, mas são coisas que a gente acaba tendo que fazer pra gente conseguir se lançar de alguma forma, pra gente estar aí visível para as pessoas e demonstrar que a gente tem um valor e que o que a gente faz tem um certo valor, né? Eu, por exemplo, sou professor, tenho um curso de formação próprio meu e tenho outras atividades que são atividades que, para que as pessoas saibam, eu preciso de fazer algumas coisas, eu preciso de algumas ações. Assim também como na internet, né? Site, anúncio, artes, e-mails e mais uma série de coisas que é uma lista infindável aqui, mas que são tarefas que fazem parte da vida empreendedora, mas que não necessariamente a gente está recebendo uma remuneração direta por elas. Mas isso é parte da estruturação, é parte do jogo. Vou até usar uma palavra um pouco polêmica. Mas assim, não pode ser uma relação autística e autoerótica, né, de uma certa forma. Você lá fechado com você mesmo, você tem que se abrir pro outro, né? Então acho que é um pouco disso, igual o Gustavo falou da caverna do Batman. Não dá pra gente ficar fechado, né? Eu acho que a gente começou a falar agora um pouco de remuneração, de quanto que cobra. E isso é um tema muito delicado, recorrente, também polêmico, né, Clara? Eu vejo que os psicólogos têm uma certa resistência em compartilhar sobre valores, né? Tanto quanto que eu faturo anualmente, mensalmente, quanto que eu cobro por sessão, ou se eu cobro por mensalidade, né, que é uma alternativa também ao pagamento semanal. Falar de valores para psicólogo, como é que é isso, hein? É complicado, né? O psicólogo ele tem muita dificuldade de fazer isso. Eu, para ser bem sincero, não sei de onde que veio essa dificuldade, não. Mas eu acho que talvez seja Primeiro, talvez esteja um pouco alicerçado em bases mais tradicionais que a gente tem, mas eu suspeito muito que existe uma culpa meio inerente da gente falar sobre isso, porque é como se fosse a nossa conscientização apelando a gente, por a gente monetizar em cima de um sofrimento do outro. É como se a gente tivesse com uma mentalidade assim, né, que o outro está em sofrimento, então fica complicado a gente cobrar esses valores ou a gente conversar com outras pessoas sobre o cunho da nossa atividade, que de fato é remunerada em cima do sofrimento de outras pessoas. Isso é uma coisa meio estranha de dizer, mas é um serviço que a gente presta. A gente se preparou para isso e é isso que a gente faz. Se pensar assim, no médico, então, é remunerado em cima da doença. Exato. Não, muita gente, né, e tem toda uma muita indústria gente, né,
né? A indústria farmacêutica. Inclusive, a indústria que mais ganha dinheiro no mundo é a indústria farmacêutica. Sim. Né? Então, é uma questão que esbarra um pouco em outras coisas sérias, né? Em outras coisas sérias. Mas eu acho assim que isso, às vezes, eu suspeito ao conversar com algumas pessoas que existe um pouco disso, como se fosse uma culpa por cobrar de uma pessoa que está ali em sofrimento na sua frente. Mas, infelizmente, não dá para ser psicólogo se você não conseguir entender que esse é o cunho da nossa atividade remunerada. Que é igual qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Tem Só que o nosso é com sofrimento, né? O nosso é com sofrimento. A gente foi cair nesse lugar. Mas a gente está estudando, investindo ali para ajudar a pessoa, né? O tanto que a gente não gasta também no nosso investimento, na nossa formação. Senão a gente também vai ficar no negativo, assim, de uma certa forma, né? Vai sustentar, né? A pessoa, de uma certa forma, tá te pagando para você estudar e ajudar ela, de uma certa forma, né? E tem a questão também que a gente já comentou um pouco sobre a divulgação pessoal, né? Existe uma série de restrições, eu acho que isso é importante a gente falar também, né? Do nosso conselho. Então, nós não podemos fazer propaganda do nosso serviço mediante divulgação de valores. Então, por isso que você não vê psicólogo falando, venha fazer terapia comigo. Desconto. Só... Você vê, né? De vez em quando. De vez em quando a gente vê algumas coisas. Mas a gente julga. Então, assim, isso não se pode fazer, né? Isso é proibido. Eu até achava antes que era proibido qualquer divulgação, assim, inclusive Instagram, eu fiquei resistente a criar. Aí depois eu fui procurar saber e descobri que não é bem isso que eu achava, assim, que era mais a questão de divulgação de valor e tudo mais. Teve uma vez que eu estava conversando com um estudante de Direito e ele falou, vocês acham que vocês não podem fazer divulgação pessoal? Imagina a gente, porque eles entendem até a divulgação do trabalho deles como incentivando as pessoas a cometerem crimes. Então, assim, pode fazer o que você quiser aí que eu resolvo pra você. Então, é muito delicado, realmente, né? A gente não pode fazer propaganda do nosso trabalho pelo preço que a gente cobra. Mas, eu penso que... Então, talvez por isso também a gente não vai falar qual o preço que eu cobro, que a Clara cobra, que o Lucas cobra. Até porque isso é um parâmetro pessoal, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. Você pode cobrar quanto você quiser, dependendo de outros fatores que não são os parâmetros, né, mais objetivos, talvez do conselho. Então, eu acredito que realmente tem tudo isso aí que você falou, mas tem algo também que é muito importante e que eu acho que a gente precisa se destituir um pouco desses medos que a gente precisa arriscar um pouco mais, porque a vida de empreendedor e de autônomo, ela requer certas comparações. A precificação, que é um assunto muito importante no nosso universo, no universo de qualquer profissão, mas no nosso universo, porque a gente tem que estabelecer esse preço, isso não é feito por nenhuma instituição e nem outra pessoa, mas por nós mesmos. Para que a gente consiga precificar, é preciso que a gente se compare. Uma base fundamental da precificação é a comparação. Uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado. Não tem como você falar do mercado, de quanto vale um serviço, se você não pesquisar. Como a gente está falando aqui, a Clara atende num lugar e esse lugar é um lugar específico, com pessoas específicas, com um poder aquisitivo específico. Eu atendo num lugar que é um lugar específico, com um nicho específico, com uma segmentação específica, com pessoas específicas. O grupo de psicólogos que eu atendi ontem, numa mentoria que mora em Lavras, tem uma realidade cultural de um lugar específico, com pessoas específicas, com um público específico. Cada um desses lugares, ele contém características que precisam ser levadas em conta se a gente quiser precificar um serviço a ser oferecido para essas pessoas. Então não tem jeito da gente não se comparar. E aí quando a gente começa a colocar que o preço é sempre um tabu para a nossa classe, a gente não consegue descobrir o que está sendo praticado e a gente pode muitas vezes incorrer em erros de um posicionamento ruim para a gente, porque a gente está fora de um mercado, a gente está fora de uma precificação possível dentro das margens, do contexto que a gente trabalha. Então é preciso que a gente fale disso de uma forma mais natural, né? A gente não precisa de colocar isso a serviço do público de uma maneira geral, mas a gente pode também se engajar em grupos, a gente pode ter grupos de discussão sobre isso, né? Como, por exemplo, eu faço em mentorias, como a gente participa, né, em mentorias, como por exemplo o Gustavo mesmo, tem grupos específicos para conversar sobre esses assuntos, né, sobre questões que atravessam a profissão, e esse é um tema que tenho certeza que está lá, né, Gustavo? Podcast aqui, né? E o próprio podcast, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né, conversar sobre esses assuntos que acabam sendo tabus e que são essenciais. Talvez o fato do podcast também ser algo público, a gente fica um pouco limitado, né, para poder ter esse tipo de discussão,
que igual a gente falou, é delicado porque o conselho não permite e não entende isso como uma coisa legal. Mas se a gente se engaja em pequenos grupos, né, e discute sobre isso, a profissão sai ganhando, a nossa classe ela sai ganhando. Por exemplo, eu sei onde a Clara atende, o valor da consulta dela, sei onde o Lucas atende, o valor da consulta dele. Então isso é uma forma da gente fazer network, né? A gente vai se conhecendo uns aos outros, criando uma rede de contatos que se ajuda. Eu acho que isso é importante e a gente tem parâmetros também, né? Eu sei mais ou menos onde cada um quer chegar, sei quanto cada um está cobrando, qual é o perfil do cliente deles. Eu acho que é melhor que essa palavra se ajudar é muito pertinente, que eu acho que os psicólogos muitas vezes ficam mais numa competição, se entrar, e até competição de abordagem, né, que acontece muito, que vai segregando, assim, os próprios psicólogos, né? Então, acho que se ajudar é uma coisa muito pertinente, assim. Principalmente para quem tá começando, né? Passa aí por um baque, uma fase de adaptação, de início. É difícil, né? E por isso que é legal reforçar mesmo, né, como a gente tá fazendo aqui agora, porque nós somos de abordagens diferentes. Sim. Né? E nós estamos falando de alguma coisa que é pertinente à nossa classe, à nossa profissão. Agregar nesse sentido é fundamental para a gente. Talvez se unir enquanto psicólogos e não como psicanalistas, Sim. humanistas, behavioristas. Né? Eu acho que a gente pode falar que eu e o Lucas, a gente partilha de uma mesma abordagem. Clínicos, né? Isso. A Clara já é psicanalista. Assim, a gente tem diferenças teóricas, né? Então, assim, são diferenças específicas do nosso trabalho clínico, mas que enquanto profissão a gente se aproxima muito. A gente faz a mesma coisa até, né? Cada um em momentos diferentes, com objetivos diferentes, mas a gente se aproxima nisso. Pessoal, queria agradecer muito a conversa de hoje. Mais um café aqui no Espaço Lucas Albertoni. Muito gratificante poder conversar com vocês. E que seja justo, hein? Café e biscoitinho. Café e biscoitinho. Eu também quero agradecer muito, de novo, assim, parabenizar a iniciativa. Acho incrível, acho muito legal estar podendo falar dessas questões que eu acho que são muito importantes e como a gente falou no final agora, né? São questões que são pertinentes ao universo do psicólogo em geral. E a gente precisa parar com essas picuinhas que a Clara mencionou para a gente se agregar mais como classe. Então, parabéns aí de novo pela iniciativa, é importante reforçar isso e obrigado pelo convite, mais uma vez. Realmente, Lucas, inclusive o próprio projeto do podcast, né, Rádio Céu, foi pensado também em favorecer a classe, né, levar um tipo de conhecimento muito valioso, né, eu penso, para quem ainda não teve acesso a isso, ou pessoas que já tiveram acesso a isso e querem continuar tendo contato com isso. Então, assim, eu acho que o objetivo desse próprio projeto é fortalecer a classe, né? E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Vamos continuar fortalecendo a nossa classe de psicólogos.